Bom dia, queridos. Bom dia, queridas. Dia 18 de julho e nós estamos aqui na nossa queridíssima Escola Dominical. E eu queria continuar a refletir com vocês sobre os passos primeiros da igreja primitiva, lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse tem sido o nosso horizonte de reflexão já há algum tempo, nesse quadrante de escola dominical. E nós vamos trazer à memória de todos nós aquilo que está lá em Atos capítulo 4. Não sem antes uma necessária recapitulação muito breve, para nós podermos entender o problema que nós vamos agora enfrentar nesse nosso capítulo 4, que é o tema da nossa meditação. Vejam, tudo começou lá em Atos 3, quando Pedro e João, que estavam subindo ao templo para orar, eles acabam tendo aquele encontro com o coxo que lá estava e se dá um ato de cura. Dentro desse atendimento do poder de Deus para aquela pessoa, criou-se aí efetivamente uma dificuldade muito grande. Claro, essa dificuldade ela fez e foi construída exatamente porque após esse ato de milagre, nós tivemos aí um grande, lindo, poderoso discurso, uma pregação que foi exatamente feita por Pedro, falando do poder de Deus. Bom, aí começa o nosso universo no texto de Atos 4. Depois que esse discurso, depois que essa pregação, salientando, sublinhando o poder de Deus, nós nos deparamos com aquilo que talvez fosse até inexorável, a reação dos fariseus, a reação dos saduceus e a reação dos sacerdotes, como diz lá no verso 1 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, começou, digamos assim, a se dar um enfrentamento. Qual era a grande dificuldade? A dificuldade é aquela que nós já frisamos em outros contextos, e ele avulta como relevante nesse momento, quando nós vemos que os judeus começam a ficar preocupados com aquela ideia de que Jesus seria o Messias. Isso era algo, para eles, muito grave, né? Jesus sempre foi, na visão dos saduceus, dos fariseus e dos sacerdotes, um grande charlatão. Até porque, e acho que nós temos que ter uma compreensão, eu diria, dessa repulsa que o judeu tem a essa ideia de que Jesus era o Messias, exatamente pelo estilo de Messias que Jesus estava buscando preencher ou buscando trazer. Porque essa história de que o Messias é filho de Deus, para o judeu, não tem papo. Não é? Pensar num Messias que é filho de Deus é inclusive romper o dogma, né, de Deus único. Porque se Deus tem filho, então não há um Deus único. Se eu tenho um pai e um filho, e depois a perspectiva mais adiante do Espírito Santo, se eu tenho 3 deuses num só, isso era alguma coisa que rompia a lógica do judaísmo, e isso era muito difícil do judeu aceitar. Nesse contexto, ora, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, não é interessante que essa questão da vida após a morte para o judaísmo, isso mereceria uma aula da escola dominical explicando, porque tem várias correntes. O judaísmo é uma religião que não tem uma doutrina central, depende do tipo de rabi
E existe uma miríade de compreensões de como é que é a vida após a morte no judaísmo. Uns entendem que haveria ressurreição, e outros entendem que haveria reencarnação, e outros até entendem que não tem vida após a morte. Essa é a diáspora de ideias que acontece no judaísmo quanto e no respeitante à vida após a morte. Resumo dessa história, meus irmãos e minhas irmãs. Ora, foram presos. Foram presos. Porque anunciar Jesus, falar de ressurreição dentre os mortos, ela falar do Messias, do jeito como eles compreendiam de que ele era filho de Deus, portanto Deus, e falar de ressurreição dos mortos, que era um tema complexo dentro da gestão do judaísmo e que criava problemas dentro dos partidos políticos religiosos lá, saduceus, fariseus, essênios e até os zelotes, por que não? Foram presos. E claro, prisão significa comparecimento perante o sinédrio, que é o que vai ser feito, né? É o que vai ser registrado dos versos de 5 até o verso 22 do capítulo 4, onde nós encontramos exatamente aí o julgamento, né, da acusação e da defesa estabelecida por conta desse problema que nós estamos aqui tratando. Ora, é fundamental, irmãos e irmãs, nesse ambiente que estamos estudando, perceber o seguinte: igreja que não causa problema precisa olhar para o que está fazendo. Por que digo isso? Porque a igreja é luz, porque Cristo é luz. E, meus irmãos, quando a luz ela projeta os seus raios, ela revela a escuridão das trevas e a podridão das trevas e a imundícia das trevas. Portanto, uma igreja não é algo que se queira ou que se possa admitir com tranquilidade. A igreja sempre, quando ela esteve atenta ao seu ministério de ser sal da terra e luz do mundo, ela foi uma igreja confrontada pelos poderosos, por aqueles que querem viver nas trevas, por aqueles que não querem abrir mão dos seus privilégios, como aqui nós estamos estabelecendo e percebendo essa perspectiva, não é? Uma igreja que está acoplada ao poder político, uma igreja que está cooptada por essas circunstâncias, é uma igreja que deixa de brilhar e ela se faz parte integrante das trevas. Aqui nós estamos vendo a consequência de uma igreja que sabe o que deve fazer. E aí, Pedro e João comparecem perante o sinédrio, né? E ali o sumo sacerdote Anás e Caifás começam a ser inquiridos, né? E é interessante, meus irmãos, isso é importante destacar, que nesses momentos de crise da igreja, onde a igreja ela está confrontando o status quo estabelecido no mundo, essa igreja é uma igreja que não fica ao desamparo dessa circunstância, mas o Espírito do Senhor se faz presente e presença dentro dela, ou com ela. O verso 8 diz, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele está se defendendo, né? Lhes disse, autoridades do povo e anciãos. E aí ele vem, né? Interessante, no verso 9, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi criado. E aí o que acontece? Ele vai contando que, na verdade, eles estavam sendo acusados por fazer bem a uma pessoa. E o que é mais interessante, o que é mais marcante
nesse contexto do texto é o verso que está lá registrado no versículo 13. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É interessante duas coisas aí. Primeiro, o Espírito Santo não deixa a sua igreja sem palavra, sem resposta, sem um posicionamento. Meus irmãos, quando nós confrontamos o mundo por conta da nossa fé, essa postura de expor a escuridão, ela sempre se dá na direção do Espírito de Deus, que ele nos orienta naquilo de como devemos, do que falar e de como devemos nos posicionar. Essa é o grande mistério da fé, que compreende esse contexto. E é engraçado, se eu posso dizer assim, que diante da intrepidez, como aqueles dois pescadores estavam enfrentando o Sinédrio de frente, orientados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles homens chegaram à conclusão de que eles estiveram com Jesus e que esse é o ponto. Jesus não era, de fato, de verdade, um carpinteiro. Ele tinha algo de especial. Isso, a forma como eles se defenderam, com a intrepidez que o texto relata, faz com que o Sinédrio, é muito interessante isso, que o Sinédrio deu um passo atrás, pensou, opa, calma, né? Calma. E lá no verso 16, eles ficam, é muito interessante isso, eles ficam atônitos, né? Os 70 integrantes do Sinédrio ficam meio perplexos. Diz o verso 16, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. O que fazer? Continuar com aquele teatro e enfrentar a aprovação popular sem um motivo de maior consistência? Parecia um risco muito grande. Ora, veja que coisa interessante, meus irmãos e minhas irmãs, os dois pescadores colocando o Sinédrio de joelhos, sem saber o que fazer, atônitos. Bom, chegaram à seguinte conclusão: bom, não podemos tocar esse negócio para diante. Isso é uma perda de tempo danada. O que fazer? Alguém teve uma ideia, imagino, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma bronca nesses dois aí e vamos dizer para eles pararem de falar desse negócio de Jesus e a coisa está resolvida. E parece que essa ideia prevaleceu. É o que diz o verso 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Vamos fazer uma ameaça. Vamos ver se eles amarelam. Essa que era a ideia. O verso 18 e 19, eles trazem, meus irmãos, aquilo que deve ser a bandeira da igreja. Aquilo que deve ser, desde a origem tem sido, e que deve continuar a ser a bandeira da igreja. Vejam só, lá em Atos 4, 18 e 19, chamando-os, o Sinédrio, né, chamando Pedro e João, ordenando-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. E aí, o verso 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E aí, minha querida irmão, meu querido irmão e minha querida irmã, quem nós devemos ouvir? Esse é o ponto. Quem nós queremos servir? É essa a questão que estamos aqui examinando. O texto prossegue de maneira linda, mas também de maneira questionadora da minha vida e da sua vida, no verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos. Que seja a ameaça, que seja o status do Sinédrio,
que seja o poder daqueles que podem determinar a vida e a morte das pessoas, dos poderosos desse mundo, mas diz aqui Pedro e João, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E qual é o resultado desse confronto? Né? Porque, na verdade, as ameaças parecem que não surtiram efeito. E eles, então, foram questionados. E aí o verso 21 conclui: depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Meus irmãos, estar do lado de Deus impõe que a luz do Cristo ilumine o pecado, exponha as entranhas do erro, verdade, e que quem se dispõe a fazer isso está preparado, deve estar ciente e consciente das consequências, como nós estamos vendo aqui no texto. Mas é fundamental que isso tudo acontece num ambiente onde nós não estamos sozinhos, mas num cenário onde o Espírito Santo do Senhor nos dirige, e aí a igreja, na dignidade desse Espírito, ela está pronta para dizer que não pode deixar de falar das coisas que vê e que ouve, das coisas que vimos e das coisas que ouvimos. Que Deus assim mantenha a igreja de Botafogo. Bom, o texto prossegue e ele vai agora dos versos 23 a 37, ele vai trazer aí uma igreja que estava disposta a agir conforme Pedro e João. Para isso, para falar daquilo que ouve e daquilo que vê, não ficar ameaçada pelos poderosos e tomar a direção do Espírito de Deus, ainda que isso traga o confronto e o risco que eles estavam enfrentando e se dispondo a enfrentar naquele momento. Essa igreja, se é que eu posso dizer assim também, ela estava calcada, alicerçada, sustentada, estruturada numa postura de oração. Mas eu queria fazer um destaque. Não é uma oração qualquer. Eu sei que eu estou me enrolando, porque falar assim é algo complexo, é algo esquisito, talvez, oração qualquer. Como é assim? Como é que é isso? Pois é, eu queria que você pensasse comigo. Essa igreja, meus irmãos, que assume essa postura, ela está fazendo uma oração que eu chamo de oração show de bola. Não talvez o mais importante, e a gente vai ver isso no texto, estar orando. E eu não estou aqui descartando, invalidando qualquer oração, não é isso. Mas a saúde espiritual da igreja, ela se mede, e o texto, me parece, deixa isso clarificado, como nós estamos orando. Como nós estamos orando. Quer ver? Me acompanhe lá nos versos, do verso 24 adiante, né, do capítulo 4 de Atos, que é o que estamos aqui examinando. Atos 4, 24. Diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu és soberano, Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, seu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vejam, irmãos e irmãs, essa igreja, ela não se intimida. E ela ora reconhecendo que Deus é soberano. Às vezes, isso é tão típico nosso, quando nós estamos diante das ameaças, e nós estamos passando por um momento de grandes ameaças, quando nós passamos pelas provações, pelas dificuldades, pelos guetos da vida, como é fácil nós ficarmos olhando para os problemas e esquecermos de, em oração, reconhecermos a soberania daquele que conosco está. Essa igreja, meus irmãos, ameaçada, enfrentando os primeiros movimentos de uma perseguição que, ao longo da trajetória do livro de Atos, a gente vai poder identificar que esse tom, ele aumenta de maneira significativa, exponencial. Essa igreja ora, primeiramente, reconhecendo a soberania de Deus, dizendo: olha, Senhor, as ameaças, os problemas, as dificuldades, as questões estão todas debaixo da tua vontade. És tu, Senhor, o soberano. Isso, meus irmãos, denota a saúde espiritual daquele grupo de crentes que estava começando a criar um problema de grande envergadura para o mal e para o pecado daquela época, daqueles que queriam viver na escuridão e que, portanto, não toleravam a luz benfazeja e abençoadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, e caminhando para concluir, talvez agora eu me faça entender, né, finalmente, o porquê que eu disse que essa igreja ela estava alicerçada não numa oração qualquer, mas numa oração show de bola. Fica à vontade de discordar dessas minhas adjetivações. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja é perseguida, é ameaçada, o que você faria? O que eu faria? Eu faria assim: Senhor, livra. Senhor, protege. Senhor, dá a libertação. Não é isso? Você faria isso? Senhor, protege. Senhor, me aceita no esconderijo do Altíssimo. Senhor, me dá o livramento. Não é isso que eu faria? O que você faria? Faria isso também? É assim que seria a sua oração? Veja, meus irmãos e minhas irmãs, não há nenhum tom de crítica. Em princípio, muito embora a gente vai perceber que essa igreja, como eu falei, ela fazia uma oração show de bola. Porque veja, lá em Atos 4:29, olha que interessante, diz assim, oração da igreja, né? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Vejam, meus irmãos, a igreja não pede que o Senhor os livre da perseguição. Não. A igreja não pede que o Senhor os poupe das ameaças. Não. Qual é o pedido da igreja? É esse mesmo. Enquanto agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a sua palavra. O que a igreja ora, meus irmãos, não é para cessar a perseguição, nem as ameaças, nem aquilo que estava se avizinhando de perigo para todos eles. A igreja não quer saber disso. A igreja pede
forças do Espírito Santo para que, apesar da perseguição, ela possa continuar a pregar a palavra de Deus com toda intrepidez. Isso, meus irmãos, é uma oração show de bola, se eu me faço entender. A igreja não tem medo do que as pessoas possam fazer. Não. A igreja confia no Deus que é soberano, é a prece. Ela descansa nesse Deus que tem tudo sob seu controle. Apenas pede que durante a perseguição ela possa pregar o evangelho com toda intrepidez. Essa é uma oração show de bola. Esse é o segredo dessa igreja. E continua. Enquanto estendes a mão, é o verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha que interessante. Aquela igreja pede para continuar a pregar o evangelho com toda intrepidez e pede que ela continue no poder do Espírito Santo a fazer o bem para todas as pessoas, enquanto ela é ameaçada e perseguida. Sabe qual foi a consequência disso? O verso 31 ele revela: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, essa é uma oração show de bola. Essa é uma oração de uma igreja que sabe quem é o seu Senhor, que não fica prestando culto aos problemas, que não aceita ameaças, que não se curva às pressões, mas é uma igreja que sabe que tem que pregar a luz de Cristo com intrepidez, ainda que isso custe caro, mas esse custo não é nenhum se nós estamos do lado do Deus que é soberano. Meus irmãos, que essa seja a nossa prece, que essa seja a nossa oração, que nós possamos fazer como Pedro e João, que nós possamos fazer como essa igreja, em oração, escudados do nosso Deus soberano, estarmos dispostos a enfrentar as ameaças do mundo, trazendo luz, denunciando o pecado, mas falando de um Messias que é divino e que é libertador da vida das pessoas. Que nós possamos fazer, viver e experimentar a bênção que essa igreja nascente pôde experimentar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.